Olá, pessoal! O vídeo de hoje é um tema bastante solicitado aqui no canal e é a dúvida de muitos pacientes. Qual a diferença entre o medicamento de referência, o genérico e o similar? Porque o genérico é bem mais barato que o medicamento de referência. Ele faz o efeito igual? Vamos nessa que eu vou te explicar. Para a gente conseguir entender de uma forma mais fácil, eu vou contar uma historinha sobre como surge um medicamento novo. Uma indústria decide encontrar uma molécula nova para tratar uma determinada doença. E para encontrar essa molécula, ela precisa investir em estudo. E sim, estudo gera muito custo. E aí, após esses estudos, eles encontram uma molécula nova que parece ser bastante promissora para tratar essa doença. Mas só achar promissora não é o suficiente. Essa indústria ela precisa comprovar que ela realmente é. E para isso, precisa passar por um tantão de testes. Primeiro, os testes em laboratório, que são conhecidos como testes in vitro. E depois os testes em vivo, que são feitos em animais e depois em humanos. Os testes, eles são feitos nessa ordem e só passa para a próxima fase se o anterior tiver tido um resultado satisfatório. Esses testes são para saber se a molécula é eficaz, ou seja, se ela realmente trata o que ela disse que trata. Segundo, para saber o risco-benefício, ou seja, se essa molécula faz mais bem do que mal. E esse ponto é muito importante, porque às vezes a molécula até trata a doença, mas os efeitos colaterais são tão grandes que não justificam o uso. Então ela precisa provar que é segura. Por fim, ela tem que provar que realmente é uma molécula nova. Por exemplo, podem existir outros medicamentos que tratam essa mesma doença. Mas essa molécula tem um diferencial. Pode ser menos efeitos ruins, um tempo de ação maior ou até mesmo um sabor melhor. Enquanto o resultado dos testes vão saindo, a indústria vai dando a cara ao medicamento. Primeiro, a forma farmacêutica. Pode ser comprimido, solução, injeção. Segundo, desenvolvem uma embalagem. E terceiro, uma marca. Vamos ver aqui no exemplo com uma das substâncias mais utilizadas pela população mundial. Temos a indústria MSD, que encontrou uma molécula com esse nome aqui bem pequenininho, que para ficar mais fácil, deu o nome de losartana, que é o princípio ativo. Depois, essa indústria deu o nome de marca, COSAR, que é o que a gente conhece como medicamento de marca, conhecido também como medicamento de referência. Então, deu tudo certo nos testes, o próximo passo é o registro, para daí começar a vender. No Brasil, essa autorização é dada pela Anvisa. E para o exemplo que demos desse medicamento, o registro pode ser visto aqui no site. Anos depois, a autorização é liberada e chegamos ao último passo, a patente. O que significa isso? A patente, ela dá poder a somente aquela indústria poder produzir aquele medicamento por alguns longos anos. Isso é importante porque aquela indústria levou muitos e muitos anos para conseguir produzir e vender aquele medicamento, levando a um gasto de alguns milhões de reais. Então a patente funciona como uma forma da indústria conseguir recuperar esse dinheiro. É como se fosse uma forma de compensação, sabe? Caso contrário, nenhuma indústria ia se sentir tão estimulada a criar novos medicamentos. Anos depois, quando a patente vence, ele tem todas as informações públicas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as outras indústrias podem copiar. E é daí que surgem os genéricos, que é uma cópia idêntica do medicamento de marca, mas que não precisou gastar milhões com testes e estudos. E quando eu falo idêntico, é porque tudo, exatamente tudo é igual. Vamos ao exemplo. Medicamento de marca, COSAR, e o medicamento genérico, losartana, que nós temos várias marcas. A única diferença é a embalagem, que vai constar apenas o nome da substância, sem o nome de marca, e a tarja amarela de medicamento genérico. Lembrando que os medicamentos genéricos também precisam pedir autorização à Anvisa para serem vendidos. E eles só precisam provar que são realmente idênticos, através dos testes de bioequivalência, biodisponibilidade e equivalência farmacêutica, que são bem mais simples que os testes iniciais. Conseguem entender agora por que o medicamento de referência e o genérico têm uma diferença muito grande de preço? No Brasil, é lei que o medicamento genérico tem que ser 35% mais barato que o medicamento de referência.
Isso é muito legal porque garante mais acesso da população ao tratamento. E o similar? Até 2003 não era necessário que o medicamento similar passasse pelos mesmos testes que o genérico para comprovar ser idêntico. Porém, desde 2013, os similares são similares equivalentes. Ou seja, você pode sim trocar o medicamento de referência pelo medicamento similar, que você vai ter o mesmo resultado no seu tratamento. Lembrando que isso vale para os similares tarjados, ou seja, aqueles que ficam atrás do balcão, que tem uma tarja vermelha ou preta. No exemplo anterior, nós temos o COSAR, que é o medicamento de referência, e o ARA2, que é o similar. E para finalizar, não posso deixar de responder uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que às vezes eu tomo um medicamento genérico e ele não faz o mesmo efeito que o medicamento de referência? Alguns pontos estão envolvidos na resposta para essa questão. Então vamos avaliar. Primeiro, que existe um ponto chamado percepção do paciente. Na percepção dele, não faz o mesmo efeito, mas não há nada que comprove isso. Ou seja, essa percepção pode ser meramente psicológica e não duvide do poder do seu cérebro. Outro ponto é que os medicamentos podem não ter tido o mesmo efeito por alteração dos hábitos de vida. Por exemplo, você aumentou o consumo de sódio no mesmo período que você trocou o seu medicamento de pressão de referência pelo genérico. E aí você atrelou o aumento da sua pressão à falta de efeito do medicamento genérico. E o último ponto é que você pode ter trocado o seu medicamento por um outro de dose ou concentração menor. Digamos que você usa um medicamento de referência na concentração de 100 mg por ml. E aí você foi lá e trocou o medicamento por um genérico, só que na concentração de 50 mg por ml. E no momento de administrar, administrou da mesma forma que você toma o de concentração maior. E aí o resultado é um efeito reduzido. Por isso é tão importante que qualquer substituição do medicamento de referência por um medicamento genérico seja feita com orientação de um farmacêutico. Estando claro tudo o que foi dito, não posso deixar de pontuar sobre desvio de qualidade de medicamentos. Isso pode acontecer com qualquer marca, não só com medicamentos genéricos. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem algumas indústrias que fabricam tanto medicamento de marca como medicamento genérico. Desvio de qualidade é quando o produto não cumpre um dos parâmetros de qualidade estabelecidos no seu registro à Anvisa. E para esses casos existe uma atividade chamada farmacovigilância, que tem como objetivo identificar, avaliar e monitorar a ocorrência de eventos adversos a medicamentos pela população após o seu registro, ou seja, quando o medicamento já está disponível nas prateleiras da farmácia. Então, quando um paciente desconfia que o medicamento não fez o efeito, ele deve informar o seu médico ou o farmacêutico para que seja avaliado e, se for necessário, seja feita uma queixa técnica para a Anvisa, para dessa forma a indústria ser investigada. Além da notificação realizada pelo profissional de saúde, a Anvisa está sempre realizando atividades de controle sanitário e fiscalização, para garantir que os medicamentos disponíveis para aquisição estejam dentro das normas estabelecidas e cumpram os requisitos solicitados. E por último, uma mensagem para os prescritores. Os genéricos garantem o acesso da população ao tratamento. Não adianta você prescrever o melhor tratamento se o seu paciente não vai ter condição de adquiri-lo. Defendam os genéricos. Eles são parte importante na garantia do acesso à saúde a toda a população. Conto com vocês para disseminar essa informação.